Juntos novamente, continuamos a leitura do livro Universo e Vida, Ciência e Espiritismo. Hernani Santana, pelo Espírito Áureo. Caminho percorrido, segunda parte. Estamos agora em pleno século VI. Do alto do seu trono de luz e de trabalho, o Senhor Jesus contempla a sua seara e decide que estava chegado o momento de reforçar as suas lições divinas e ampliar os domínios da fé e do amor. Escolhe então um dos seus mais caros apóstolos, espírito amplo e energético, decidido e hábil, e confere-lhe a missão de trazer aos árabes ao redil do Evangelho, guardando na alma a visão alcandorada dos símbolos da vida. Maomé encarna em Meca no ano 570. Aos 40 anos de idade, após longa preparação, recebe a visita de celeste emissário, que o lembra do honroso compromisso e o concita a iniciar o seu apostolado. Sublimes recordações espirituais trazem-lhe à alma formosos estímulos, mas limitado às estreitezas da carne, sentindo-se aparentemente à deriva entre forças contraditórias, cede ouvidos invigilantes às potências do mal. Mistura no seu trabalho o divino e o humano, a luz e as sombras, a verdade e o erro, misericórdia e intolerância. Permite que interesses imediatistas, eivados de violência e cupidez, se imiscuam em seus pensamentos e lhes tiznem de treva as mais nobres aspirações. O desapontamento do Colégio Celeste é doloroso e profundo. O amigo de Jesus fundara na terra um Estado teocrático e imperialista, infinitamente distanciado do sonho de amor e paz que sonhara na Galileia. Ele, porém, voltaria depois à poeira dos caminhos terrenos, em sucessivas peregrinações de reajustamento, e na humildade e na dor por-se-ia de novo em condições para novos serviços de construção e verdade. Experimentaria na própria alma as consequências de sua fraqueza, dando exemplos de extrema dignidade, deixar-se-ia trucidar pelas hordas dos seus próprios seguidores. Na esteira da história ainda nos comoveria profundamente os espíritos, e ao mostrar o modesto e ativo, sempre amparado pelos seus indefetíveis amigos espirituais, a construir, laboriosa e infatigavelmente, com a ajuda de sua fiel Khadija, a monumental reinterpretação dos 4 evangelhos. Lição da história que os homens terrestres ainda não aprenderam é de que nosso mundo, como todos os outros mundos do universo, tem realmente um governo espiritual, efetivo e forte, embora tolerante e compassivo, um governo providencial que preside, em nome e sob inspiração do Divino Pai, a evolução de todos os seres terrenos, que nesse mistério protecionista e educativo pretende, tolera e renova sem cessar ensinamentos e oportunidades para que, nem por isso, deixa o orbe e a matroca, nem permite que a insensatez e a maldade humana subvertam, além de limites toleráveis, a ordem da vida. A simples análise dos fatos não deixa, a esse respeito, qualquer dúvida, sempre que a irresponsabilidade, a cobiça ou a perversão ameaçam seriamente a estabilidade da existência no planeta. O céu interferiu, ostensivamente, com providências eficazes e oportunas para recompor a harmonia quebrada. Quando, pois, o excesso de abusos da Igreja Romana desdobrou-se na permissividade sem freios, na simonia oficializada, o Senhor da Seara determinou a encarnação na Terra de eminentes e enérgicos espíritos reformadores, incumbidos de estancar a enxurrada de vícios que começava a afogar, na Europa, a consciência clerical. Desacostumada de receber críticas fortes, escudada na intolerância e na impunidade, a Igreja queimou vivo, em 1498, Giordano Savonarola. Mas 19 anos depois teve que enfrentar os protestos de Martinho Lutero na questão das indulgências. Desta vez, o Vaticano não teve força, nem moral, nem política, para sufocar a reação dos seus desmandos. Rivais poderosos do poderio papal aproveitaram-se do ensejo e transformaram o movimento religioso em reivindicação política sob garantia militar, impedindo que os padres queimassem Lutero,
como faziam com todos os hereges. Frederico da Saxônia o guardou em seu castelo de Wartburg. Alberto de Brandemburgo dissolveu a ordem teutônica e fundou, com suas terras e seus bens, o Estado da Prússia. Em breve, a dissidência estaria doutrinariamente institucionalizada pela Confissão dos Augsburgo, redigida por Philippe Melanchthon. Ante a reação armada de Carlos V e os príncipes católicos, os protestantes formaram a Liga de Smalcalde. A Liga de Smalcalde. Sempre peço perdão pela minha má pronúncia. Deram início às guerras religiosas. O movimento reformista, porém, não se deteve. Zwinglio foi morto na Batalha de Campbell. Mas seus discípulos levaram avante na Suíça suas ideias, que, se bem algo mudadas, acabaram triunfando naquele país sob a liderança de João Calvino. Pena que sua intransigência tantas vítimas causasse e que fosse contar-se entre elas o grande sábio espanhol Miguel Servet, autor de estudos valiosíssimos sobre a circulação do sangue. Na Escócia, João Knox destacou-se da introdução da reforma. Na Inglaterra, Henrique VIII estudaria o anglicanismo. Reconhecendo a necessidade e urgência de profundas reformulações na Igreja Romana, o Papa convocou o Concílio de Trento, que se prolongou com interrupções em 1545 a 1563, e além de manter os dogmas católicos, instituiu seminários para a melhor formação cultural dos sacerdotes. A maior preocupação da Igreja era, porém, o combate aos protestantes, e não o seu próprio retorno à humildade cristã. Na verdade, as providências renovadoras do Cordeiro não podiam ficar sem uma reação violenta dos dragões. Foi sob a inspiração e comando deles que Inácio de Loyola fundou em 1534 a Companhia de Jesus. As guerras religiosas ensanguentaram a Europa. Catarina de Médici ordenou o massacre de São Bartolomeu. Meus irmãos, como a humanidade é tão difícil de levar. O Cristo trouxe tantas oportunidades e eles mesmos se perderam. Precisamos tomar jeito e voltar ao Cristo. Me perdoe a interrupção, mas vamos adiante. Emissários do Anticristo, poderosamente apoiados pelas forças das sombras, perpetraram nessa época os mais horripilantes delitos. Felipe II ocupava o trono da Espanha. Torquemada, os Cisneiros, dirigiu impunemente e sanguinolenta a repressão à liberdade de consciência. Almas heróicas, porém, não escasseavam na terra, dando os mais belos exemplos de virtude ativa e imperturbável, fidelidade aos ideais evangélicos. Teresa d'Ávila, João da Cruz, foram disso luminosos expoentes. Mesmo quando a escuridão parecia dominar o firmamento do mundo, jamais se extinguiu sobre a terra a chama inapagável do bem. O tempo passa. Nas universidades europeias da Idade Média, aparece a escolástica e surge com ela o tomismo, mas, logo a seguir, nos séculos XV e XVI, Nicolau de Cusa sobrepõe o concílio de Papa, e enquanto Maquiavel defende o poder dos príncipes, Montaigne prega a necessidade da justiça, mesmo ao preço do sofrimento, e, na verdade, mesmo às custas da dúvida. Giordano Bruno foi queimado pela Igreja como herético, mas os De Revolutibus Orbium Celestium, isso está em latim, me perdoe meu péssimo latim, de Nicolau Copérnico, fez publicar em 1543, estabeleceria de modo definitivo a teoria heliocêntrico do sistema solar. Daí em diante, nessa esquina do tempo, começaria para o pensamento humano uma nova era. Gerhard Kremer, com sua projeção do Mercator, estabeleceu a cartografia. Galileu Galilei descobriu as leis do movimento. E Desmarget, de William Gilbert, constitui preciosa base para todos os futuros trabalhos sobre o magnetismo e eletricidade. João Kepler desvendou as leis fundamentalistas, ou melhor, as leis fundamentais do movimento planetário. John Napier inventou os logaritmos.
O século XVII alvoreceu em luzes para a inteligência humana. Em 1620, o inglês Francis Bacon oferece com o Novum Organum a primeira teoria formal da lógica indutiva. René Descartes formulou a geometria analítica, o princípio de duvidar é pensar, chegou ao seu penso, logo existo, e concluiu pela aceitação racional da ideia da existência de Deus. Torricelli inventou o barômetro, Boyle distinguiu entre elemento químico e composto químico. Identificou as leis que governam a relação entre pressão e o volume de um gás. Blaise Pascal, filósofo, matemático e místico, após importantes estudos sobre probabilidade, hidrodinâmica e hidrostática, lançou a base da hidráulica. Brilhando exponencialmente o firmamento da inteligência, surge Isaac Newton. Surge com ele a teoria da gravitação, a sistematização da mecânica e do cálculo. Seus estudos abarcaram a natureza da luz, das cores, espraiaram-se pelos domínios da matemática, da ótica, da química, da mecânica e da dinâmica, da teologia e até o ocultismo. A humanidade lhe deve a derivação das leis de Kepler, o conceito de força expresso nas 3 leis fundamentais de movimento, teoria corpuscular da luz, o teorema binaural. O progresso avança em marcha acelerada. Olaus Homer mede pela primeira vez a velocidade da luz. Christian Huygens propõe a teoria da natureza ondulatória da luz. Stephen Gray descobre os isoladores de correntes elétricas. Dufay identifica e distingue a eletricidade positiva da eletricidade negativa, estabelecendo a lei fundamental das cargas elétricas. No campo filosófico, John Locke arquitetou uma doutrina de empirismo experimental. Thomas Hobbes forjou uma teoria de pacto social que levava ao absolutismo monárquico justificado. Baruch Spinoza concebeu a sua visão panteísta da substância vivificadora universal. Gottfried Wilhelm Leibniz falou das mônadas primevas. Uma notável fermentação ideológica formulava sem cessar os pensadores. David Hume especulava sobre o instituto natural indestrutível pela reflexão, enquanto George Berkeley considerava que tudo deriva de uma inteligência ideal e divina. Mais uma vez, eu peço a todos que busquem esse livro. Leiam vocês mesmos, porque a minha deficiência na leitura desses nomes, desses conceitos, interrompe a fluidez da vossa captação desse conteúdo. Tenham o livro de papel, estudem vocês mesmos, busquem pelo PDF, como já disse, procurem por mim que eu posso mandar para vocês com muita alegria. Meu intuito aqui é apenas estimular a que vocês estudem esse livro magistral. Até breve para a sequência desse mesmo capítulo.